Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a partir de hoje, desta lição, aprendendo com a nossa história para cultivar o reino de Deus. A lição de hoje tem como tema Pequena História dos Batistas no Brasil. Nosso texto áureo é Mateus capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós iniciamos a nossa história, a parte preliminar dessa história dos batistas no Brasil, a partir da fundação da Junta de Missões Estrangeiras, a Convenção Batista Sul dos Estados Unidos, que hoje se chama Junta de Richmond, nesse mesmo ano começou a surgir a ideia entre eles de enviar missionários para a América Latina, incluindo o Brasil. Mas apenas 15 anos depois que o primeiro missionário batista norte-americano foi enviado ao nosso país. Ele se chamava Thomas Jefferson Bowen. Ele já tinha sido missionário na África e trabalhava com os negros, escravos, na sua conversão para que eles, quando libertados, voltassem aos seus países de origem. Mas em 1860 ele chega aqui ao Brasil, mas em 1861 ele precisa retornar aos Estados Unidos. Mais tarde, nós vemos, após a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, alguns norte-americanos chegam ao nosso país para iniciar uma nova vida. E aqui eles começam a se organizarem. E aí trazem também as suas denominações evangélicas, entre elas a Igreja Presbiteriana, que foi a primeira a ser organizada em nosso país, depois a Igreja Metodista, e em seguida, no dia 10 de setembro de 1871, uma Igreja Batista. Até então, essa Igreja Batista formada por norte-americanos era somente para os próprios americanos que aqui viviam, e o culto era todo em inglês. Não se pensava ainda na questão missionária para os brasileiros de língua portuguesa. Mas aí o general Hawthorne, um veterano de guerra, tinha se convertido, e ele fala à Convenção do Sul dos Estados Unidos de que desejava enviar missionários norte-americanos para o Brasil. E aí, a esse chamamento, alguns jovens começaram a se apresentar para esse trabalho missionário em solo brasileiro. E entre eles, o missionário Zacarias Taylor. E também William Buck Begbie. Esses dois jovens, com suas respectivas esposas, foram os pioneiros da obra missionária aqui no nosso país. Então, eles começaram a se estabelecer, começaram também a aprender a língua portuguesa para poderem trabalhar com os brasileiros. Em seguida, nós vemos também Antônio Teixeira de Albuquerque, que foi considerado o primeiro batista e também o primeiro pastor batista brasileiro. Ele era padre e tinha se convertido, começou a participar dos cultos na Igreja Metodista, mas compreendendo que ele necessitava batizar-se novamente com o estudo da Bíblia que ele vinha feito, então ele procura uma igreja batista e ele passa pelo batismo novamente, juntamente com sua esposa posteriormente. E aí nós temos os dois casais de missionários norte-americanos, os Taylor e os Begbie, e também o Albuquerque, que era o ex-padre, com sua esposa. Então eles começam a estabelecer a primeira igreja batista em solo brasileiro, no dia 15 de outubro de 1882. Tanto que a nossa convenção celebrou em 1982 o centenário do trabalho batista brasileiro. Nós vemos que depois que eles se estabelecem,
Eles também se estabelecem justamente em Salvador, na Bahia, um grande centro no período também, no final do século XIX. Nós vemos que eles começam a pensar em outros estados brasileiros. E eles vão justamente para os estados do sul e para os estados do norte do país. Então, no dia 24 de agosto de 84, eles organizam a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Em 1885, o Antônio Teixeira de Albuquerque deixa a Bahia e vai para o seu estado natal, Alagoas, fundar mais uma igreja, juntamente com o Andrágelo Melo Lins também. E aí a primeira Igreja Batista em Maceió é fundada também. 2 anos depois da fundação da Igreja Batista em Maceió, essa igreja já tem 80 membros. E aí também a Igreja Batista chega ao solo pernambucano, através de Charles Daniel, também outro missionário norte-americano. Em 4 de abril de 1886, batizou os primeiros convertidos recifenses. E em 4 de abril de 1886, foi organizada com 6 membros fundadores a primeira Igreja Batista do Recife. Assim, em 4 anos, 4 igrejas batistas brasileiras foram fundadas em estados diferentes, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Alagoas e chegando também a Recife. Nós vemos também que os grandes missionários, né, além desses dos 2 casais de norte-americanos, além do Daniel, além do Albuquerque, e também nós temos outros que chegaram ao Brasil nas décadas posteriores. E entre eles, o Salomão Ginsburg, que nós conhecemos muito, que foi o fundador da nossa igreja, a primeira Igreja Batista do Cabo de Santo Agostinho. Ele era um homem que era envolvido com várias atividades diferenciadas. Ele era evangelista, inólogo, né, sendo compositor de 102 hinos do cantor cristão. Então ele fundou também o Seminário Batista do Norte do Brasil e também a Casa Publicadora, e participou também do número 0 do Jornal Batista, que até hoje nós temos esse periódico. E também, além do Antônio Teixeira de Albuquerque, né, e o Andrágelo Melo Lins, nós temos também o Francisco Fulgêncio Soren, que veio a ser por 33 anos pastor da primeira igreja do Rio. Esses são os grandes brasileiros que começaram a serem importantes na nossa denominação. O Tomás Lourenço da Costa, leigo, que foi o grande propulsor da obra de missões estrangeiras entre os batistas do Brasil, Teodoro Rodrigues Teixeira, então vários outros que começaram a organizar a denominação batista em nosso país. A Convenção Batista Brasileira, ela surge em 1907. 1907 é a data que a Convenção Batista Brasileira começa a se organizar. E dentro dessa Convenção Batista Brasileira há vários segmentos com relação a missões, evangelização e educação. Então a gente vê que através da Convenção Batista Brasileira foram também criadas pela convenção as juntas de missões nacionais e missões estrangeiras, que depois ficou sendo missões mundiais. Outras juntas foram criadas também visando publicações e a educação do povo batista. No ano seguinte da segunda convenção, realizada no Rio de Janeiro, foi criado o Colégio e Seminário do Rio de Janeiro. Paralelamente, como órgão auxiliar da convenção, foi fundada também a União Feminina Missionária, também muito conhecida hoje em dia nas nossas igrejas como Mulheres Cristãs em Missão. A denominação começou a ter um crescimento contínuo. Então foi possível já em 1911 mandar o primeiro casal de missionários a Portugal. Veja que missões está inteiramente relacionada à história dos batistas no Brasil.
sendo fruto de trabalho missionário dos norte-americanos, batistas norte-americanos da Convenção Sul dos Estados Unidos, mas também nós podemos observar que esse primeiro casal já começa a demonstrar o envolvimento e o compromisso que a Convenção Batista Brasileira tem em enviar missionários e sustentá-los no campo missionário. Então, nós vemos que os seminários começam a organizar melhor, a preparar melhor os jovens para a obra missionária. Em seguida, a Casa Publicadora, por sua vez, ampliou grandemente seu trabalho, produzindo revistas para as escolas bíblicas dominicais e outras organizações da igreja, né? Folhetos, bíblias, né? Sempre com a intenção de capacitar cada vez mais cada crente batista brasileiro, nas áreas de missões, evangelização, educação teológica e educação religiosa. Foram essas as preocupações iniciais da Convenção Batista Brasileira. E por aí a gente vê que a obra missionária se estendeu até hoje. Os nossos missionários então estão em vários países do mundo, os nossos missionários da Junta de Missões Nacionais estão nos mais distantes locais para pregar o Evangelho. Como é importante a gente conhecer um pouco da origem da nossa denominação no nosso país, e que a gente possa estar sempre orando pela nossa igreja, para que esta seja a visão da igreja, que ela nunca seja perdida, de alcançar os povos não alcançados com o evangelho que transforma a vida das pessoas. Fique com Deus e até a próxima aula.